senhoras e senhores, nós queremos saudar a todos neste dia com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos a Academia do Espírito Santo, uma instituição fundada para a pregação, o ensinamento da Palavra de Deus. E tem como líder o missionário Salomão, servo de Deus, que tem incutido no seu coração o desejo de cumprir com o ID de Jesus Cristo. É aquele mandado imperativo que Jesus deixou a todos os seus seguidores. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Nosso intuito também não é condenar ninguém. Não fomos chamados para isso, mas sim de ensinar, de admoestar, para que haja a devida edificação para o corpo de Cristo. Todos aqueles que creem no Evangelho, na pregação do Evangelho, eles serão edificados através dos servos de Jesus, que se comprometem em fazer os ensinos dos quais o Senhor Jesus deixou para que todos sejam utilizados na perfeição, no aperfeiçoamento de todos os seus seguidores. Para isso nós temos o missionário, que ele vai fazer a pregação, mas antes nós queremos confabular com ele alguns tópicos da apresentação deste programa. E como ele tem por objetivo pregar, falar, ensinar, redarguir e admoestar a todos os seres humanos, nós queremos saber com ele e por que deste interesse, por que desta responsabilidade, por que deste compromisso. E nós temos aqui, vamos chamar aqui o missionário Salomão. Aqui está o missionário Salomão, que é um prazer muito grande, meu irmão. Prazer, missionário Ivan Costa. Nós estamos felizes hoje porque nós estamos aqui para divulgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós temos o prazer de apresentar para vocês a Academia do Espírito Santo, né? O que é que o senhor queria falar comigo, meu irmão? Fala aí. Bem, como nós queremos apresentar os propósitos da escola, né? Certo. Da Academia do Espírito Santo. É verdade. Muito bem. Então nós temos o primeiro tópico, sim, que diz que é apresentar Jesus Cristo em todo o mundo, não como uma religião, e sim como uma necessidade a todas as pessoas. É verdade, meu irmão. A nossa apresentação de Jesus Cristo ao mundo inteiro é isento de qualquer religião. Nós não temos placa de igreja, nós somos a-religiões. Nós somos atípicos a este segmento religioso, essas doutrinas A, doutrina B, doutrina C, você não pode isso, não pode aquilo. Quem vai dizer o que você pode e o que você não pode é o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, amém? O segundo tópico diz que é provar que existe uma lacuna, ou seja, uma verdadeira necessidade de aproximar Jesus Cristo da sociedade como um todo. É verdade. Esse é o segundo tópico para nós termos um entendimento. É bem próprio que se diga a você que nos assiste, né? É bem favorável a você se você prestar bastante atenção no que nós dizemos aqui, porque tudo que nós falamos aqui é o Espírito Santo da graça e da misericórdia de Deus que nos transmite. Então é verdade que existe uma necessidade da pessoa ter em sua companhia, em sua vida, no seu interior, a presença de nosso Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Então é por isso que o nosso segundo tópico, se decidimos, tomamos a decisão de obedecer a Cristo,
para apresentar este Jesus Cristo à sociedade como uma necessidade especial. Amém? Amém. Mostrar do lado utilitário de Jesus Cristo quando ele assume o compromisso de uma relação de confiança com a humanidade. A necessidade de ter Jesus Cristo como utilitário. A palavra utilitário ela é muito extensa. É como se nós tivéssemos necessidade de ter uma caminhonete para transportar nossos produtos para vender na feira. Digamos assim, simplificando, da melhor forma possível para você entender. Né? Assim como você necessita da caminhonete, do jipe, do carro de passeio para ir para o seu trabalho, do táxi para trabalhar, para conduzir pessoas, nós necessitamos de Cristo com esta utilidade. De quê? De nos aproximarmos do Pai Criador e do seu Espírito Santo e de todos os seus anjos para ter uma vida eterna em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Ele. Amém? Amém. Esta confiabilidade está na prática. Eis a diferença. Quando teocratizamos nossa vida no Pai, no Filho e no seu Espírito Santo, não existe contra-argumento para destituir nossa fé. Gostaria que o senhor nos explicasse aí. Nós explicamos que sucintamente. Teocratizamos a nossa vida em Deus, em seu Filho Jesus Cristo, no teu Espírito Santo. Nós estamos falando de teocratizar, quer dizer, um governo de Deus na nossa vida. Haja visto que Ele nos arrebanhou, nos salvou do inferno onde nós vivíamos, para que nós formássemos uma nação para Ele. O objetivo de Deus é formar uma nação de propriedade exclusivamente sua, né? Sacerdócio real, como diz o apóstolo Pedro em sua carta, esse governo de Deus. O governo de Deus é teocrático. Teo vem de Deus e crático de humanidade, de povo. Então é um povo exclusivamente de Deus. Então nós vivemos essa teocracia. Né? Aí no mundo, aqui no nosso país, por exemplo, o governo é democracia. E nós somos, dentro dessa democracia, nós somos um governo teocrático na face da terra. Se não teocratizarmos este parâmetro, nós não estamos fazendo nada para Jesus. Amém? Amém. Teocratizamos o nosso relacionamento com Jesus Cristo como um enlace matrimonial. Haja visto que, como a igreja, ele nos chama de a noiva do Cordeiro. É verdade, pai. Como seria? É verdade. Esse é que eu quero enfatizar, esse relacionamento com Jesus Cristo. Ele em mim, Ele em ti e nós dentro dele, vice-versa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de mim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro do nosso cinegrafista do céu ali, o irmão Edir. Né? Então, quando isso acontece, aí é um enlace, é como um casamento, porque haja visto que nós somos declarados a noiva do Cordeiro. A igreja de Jesus Cristo é a noiva do Cordeiro que ele vai receber nas alturas, para a honra e glória do nome dele. Amém? Amém. Isto, a princípio, é o sexto tópico. A princípio, pode parecer intrínseco. Entretanto, Jesus planejou de forma central e periférica, ou seja, com a intenção de achegar-se a todas as classes sem distinção. Claro. Para Deus não existe distinção. Para Deus não existe coronel, não existe juiz de direito. Lá, eu estou falando lá, aqui na terra sim. Mas lá, no trono da graça, não tem ninguém a mais do que os outros. Nem para cima, nem para baixo. Todos são nivelados num patamar de humildade, de felicidade, porque a felicidade de estar ao lado do Pai, do Filho e do seu Espírito Santo, e juntamente com o povo que ele escolheu, é maravilhoso, como nós podemos contemplar no Apocalipse 7, a visão dos glorificados. Todos vestidos com uma roupa idêntica um ao outro, uma multidão que ninguém pode contar, de tão inumerável que é. Então aqueles ali é a visão para nós, hoje na face da terra. É para lá que nós queremos ir, é para lá que eu desejo, é lá que eu quero estar. Né? Juntamente com você que nos assiste, com você que vai participar das nossas programações, fique atento, porque nós vamos anunciar aqui por que e para que a Escola do Espírito Santo, ou melhor, a Academia do Espírito Santo existe na face da terra. Amém? Amém. Sétimo tópico. Por isso, teocratizamos todas as formas de conhecimentos, inteligências múltiplas e o que nos deixa com vontade de aprender mais do Espírito Santo. Como isso se realiza? O desejo de aprender mais aparece quando nós nos entregamos a Cristo,
E daí nós começamos a obedecer a sua vontade, porque nós fomos escolhidos para que Deus faça a sua vontade através de nós. Então nós não temos, como se diz, iniciativa própria. O cristão, quando ele se entrega fielmente a Deus, ele não tem mais vida própria. Ele vive por aquilo que o Espírito Santo inspirá-lo. Haja visto que Jesus Cristo disse, olha, aquele que virá após mim, que é o Espírito Santo Consolador, você pode conferir isso em João, né? Aquele que vem após mim, ele vos ensinará todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo aquilo que eu tenho falado para vocês. Ele participará, tipo assim, na Bíblia diz que o Espírito Santo, o Pai e o Filho se reúnem para traçar o destino da humanidade. E quando o Espírito Santo participa dessa reunião lá no céu, de glória do Senhor, ele vem e nos dá a dica, ele nos inspira, ele nos ensina. Então, dessa forma, é que nós temos o desejo. Qual é o tópico, irmão? É o sétimo. O sétimo, né? Nós sentimos, aqui fala que é uma vontade, né? Que nos deixa com vontade de aprender mais. É aquilo que acontecia com Davi. O rei Davi, escrevendo os salmos dele, diz, a minha alma tem sede de ti. Ele dizendo para Deus, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, o meu espírito suspira por ti. Quer dizer, ele ainda disse mais, assim como a corça tem sede da água, assim o meu espírito tem sede de ti. Eu anseio por ti. Então este anseio não é uma ansiedade doentia. Não podemos confundir as coisas do Evangelho com as coisas do mundo, misturá-las. Mas nós temos que definir e discernir para que a glória de Jesus se manifeste em nossas vidas. Amém? Amém. Concluindo todos os 7 tópicos, nós vamos entender que, colocado em prática, nós vamos entender que demos um passo à frente. O oitavo tópico diz assim, assim sendo, nos consideramos um passo à frente do que diz respeito à infraestrutura espiritual, porque nascemos do Espírito Santo de Deus para investir na formação de cidadãos espirituais na plenitude das múltiplas inteligências de Jeová em Cristo, cooperando para que suas multiformes sabedorias se tornem conhecidas agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, que está em Efésios capítulo 3. Como seria esse passo à frente? Esse passo à frente. O passo à frente é que nós consideramos uma estrutura espiritual por excelência, vamos dizer assim, com a essência de Deus em nossas vidas, que Ele nos propõe que nós o sigamos, que nós venhamos a persistir nesse objetivo de fazer a sua vontade, de cumprir os desejos do seu coração. Como eu digo, por exemplo, quando eu estou orando, quando eu dobro meu joelho para orar, eu digo, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e o que te agrada. Né? Não é o que me agrada. Eu não estaria aqui gravando estes tópicos da Academia do Espírito Santo por vontade própria, não. Eu já visto que a minha história no Evangelho, quando foi para mim aceitar Jesus, foi luta. Mas creio eu, e o Espírito Santo me confirma, que eu tenho um chamado, que eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, para estar aqui hoje conversando com vocês.